Graça e paz a todos, louvado seja o nome do Senhor, por mais uma oportunidade que temos de glorificar o seu nome. Que a paz de Cristo esteja no seu coração, na sua casa, na sua vida. Que você que nos assiste, nosso irmão em Cristo, nosso amigo, então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa realizar os desejos do seu coração, segundo a vontade de Deus. Que o Senhor continue operando maravilhas na sua vida, na nossa vida. Nós vamos mais uma vez estudar, fazer uma reflexão na palavra de Deus, para que o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito seja alimentado pela palavra de Deus. E nesta hora nós vamos orar primeiramente ao Senhor, buscando a orientação, buscando o entendimento. Que o Senhor Espírito Santo possa iluminar nosso entendimento, nosso coração, para compreender o que vamos ler. Vamos orar? Eu peço que a irmã Analina faça essa oração neste momento conosco. Graça e paz a todos. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, nós estamos na Tua presença mais uma vez para glorificar o Teu nome, para render graças ao Senhor, para dizer que o Senhor é muito bem-vindo em nosso meio. Pai Santo, Pai querido, nós queremos, ó Deus, rogar, Senhor, as Tuas misericórdias sobre nós, que o Senhor tenha, ó Deus, misericórdia sobre a nação, Senhor. E abençoe, ó Deus, o Brasil, o mundo. E agora, ó Deus, que vamos ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar, ó Deus, abrigo nos corações. E que possamos entender de fato que o Senhor é Deus e que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Nós oramos e te pedimos licença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, vamos fazer uma meditação, uma reflexão no que escreveu o salmista Davi em mais uma situação em que ele enfrentou na vida. É o Salmo de número 13. Nós vamos ler agora. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerá de mim? Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até quando terei inquietação e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde. Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém, porque Ele é bom e porque Ele tem nos abençoado. Meus queridos, Davi, nesses salmos, assim como outros salmos, ele enfrentou muitos problemas, muitas aflições, perseguições. Não é diferente desse salmo, salmo de número 13. Ele estava angustiado, ele estava pedindo ao Senhor auxílio, ele estava se humilhando de uma forma, como muitos de nós, que chega ao fundo do poço. E aí ele pergunta, até quando, Senhor? Até quando? Até quando? Ele faz em forma de pergunta. E aí ele faz uma colocação diante disso. Então ele trabalha alguns pontos neste salmo, neste canto. E uma das coisas é que a fé dele permanece firme. E como reflexão, quero destacar que a fé, ela ancora o coração de Davi. A fé, ela ancora também no seu coração, no meu coração. A fé, ela parte nesse momento na vida de Davi, assim como se fosse de um cansaço, e segue um instinto. Ela prossegue dentro de uma razão, e por fim, ela ancora no coração de Davi. E Davi então encontra essa resposta de Deus.
O Salmo 13, dos versos 5 a 6, ele fala dizendo: eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor o bem que me tem feito. Davi destaca o amor, destaca a salvação e a bondade de Deus. Então, que amor é esse que nos leva ao vale do sofrimento? Não é diferente do que a palavra de Deus nos fala quando Davi escreveu. Que amor é esse que nos leva a esse sofrimento tão grande que passamos neste momento? O medo da doença, o medo desse vírus, o medo de tantas coisas. E vem mais coisa, como contas, preocupações com dívidas, preocupações com a família, com os filhos, com a casa, com as responsabilidades que nós temos, né? Com o cumprimento de tudo aquilo que temos para se cumprir, como pagar a conta, como, enfim, resolver os nossos problemas. Então, que amor é esse que nos leva a esse vale? Às vezes a gente fica questionando. Então, o amor que nos ensina a aprender. Essa é a maior razão. Dentro deste amor que nos leva a este sofrimento, a essa preocupação, ele nos traz um aprendizado. O Salmo 119, 71 diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O próprio salmista já fala lá na frente, nesse Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter eu passado por essa aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, nada é por acaso. Passar pelos vales, pelo sofrimento, nos traz aprendizado, nos traz reflexão, nos leva aos pés da cruz de Cristo, nos leva a nos aproximar melhor do amor que Deus tem para conosco. Ele destaca também nesses versículos 5 e 6 a salvação. Que salvação é essa que nos conduz nas mãos do inimigo? Que tipo de salvação é essa que nos coloca o inimigo praticamente vendo nossa derrota? Esse vírus, onde muitas pessoas estão sendo dizimadas, estão morrendo, outros estão em sofrimento, famílias estão sendo destruídas, famílias estão chorando. Então, que salvação é esta que nos conduz às mãos do inimigo? Salvação que nos ensina a quem temer. Temer quem? O coronavírus? Temer quem? Aquele que pode matar o corpo? A palavra de Deus já nos diz isso. Não tema aquele que pode matar o corpo, mas aquele que não só mata o corpo, mas também a alma. O Todo-Poderoso Deus. Então não precisa temer essa questão desse avanço, dessa pandemia. Lucas, ele diz, o que eu acabei de citar em Lucas 12, dos versos 4 e 5, diz: e eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, também tem o poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Então Deus, Ele tem o poder daqueles que é o nosso inimigo, seja a morte, seja o inferno, seja o que quer o nosso mal. Embora esse mal quer nos tirar a vida do corpo, mas se nós estamos no Senhor, não precisamos temer. Não tem a quem temer, devemos temer Deus. Por isso precisamos permanecer firme nele e ter a certeza de que a salvação é essa, que nos leva a temer a Deus com mais fidelidade. Portanto, Davi tinha essa convicção
que não importa o que os inimigos poderiam fazer, ele estava seguro e salvo nos braços do Pai. Ele também destaca a questão da bondade de Deus, que Deus é bom, louvar pelo bem que Deus tinha feito na vida dele. E precisamos lembrar de que Deus já nos tem abençoado tanto, com tanta coisa boa. A bondade de Deus nos cerca, mesmo diante dos vales e lutas, e de tantas lutas que nós temos. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, que bondade é essa que não nos guia pelos males, que nos guia, né? Que bondade é essa que não nos guia pelos males da vida, não é? Que Ele não nos livra desses males, mas a bondade que nos ensina que a graça de Deus é melhor do que a vida. A bondade de Deus nos ensina que a graça é melhor do que a vida. A graça de Deus derramada sobre nós. O Salmo 63, versículo 3 diz: porque a tua alma, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. A graça de Deus é melhor do que a vida. E o apóstolo Paulo teve essa experiência depois de ter chegado até o terceiro céu, ao paraíso de Deus. E ele escreve isso no capítulo 12, 2 Coríntios, verso 9. Ele diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Que a graça e a paz de Cristo esteja conosco. Que nós possamos crescer na fé. Se não fosse a fé, Davi teria naufragado. E nós também hoje, nós só podemos sobreviver pela fé. Porque o justo vive pela fé. Você é justo? Viva pela fé. Deposite sua fé em Cristo e viva pela fé na graça futura de Deus. Que o Senhor continue nos abençoando, abençoando sua vida, abençoando a minha vida. Não tema, porque temos sim a segurança no Senhor, temos sim a salvação no Senhor, temos sim a bondade de Deus. O amor de Deus está sobre todo aquele que teme ao Senhor. Louvado seja Deus. Oremos. Pai nosso que está nos céus, obrigado pela salvação em nome de Cristo. Obrigado, Senhor, por nos enviar o Santo Espírito. Obrigado, Senhor Espírito Santo, por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Obrigado por fazer nos entender que somos pecadores e que precisamos de salvação. Obrigado pela salvação derramada. Obrigado pela fé em nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom em todos os sentidos. Assim louvamos e agradecidos somos, em nome de Jesus. Amém. Amém.